Os 10 produtores mais inteligentes, com poucos vasos de bebidas, conseguiram criar um aquecedor quente. E o primeiro produtor colocou o telhado direto no corpo, deixando o calor como um sombrio, mais útil do que um aquecedor quente. Neste episódio de Curiosidades de Nanchen, vamos aprender as descobertas e desenvolvimentos. Clique em se inscrever e vamos lá. 10. Câmara de elevação automática. Dizem que todas as casas possuem uma câmara, mas você nunca viu essa câmara. Não precisa de eletricidade e não há botão de controlo. Se você sentar em cima, ele se transformará automaticamente, transformando-se de uma cadeira para uma armadilha. Esta é a primeira cadeira de respostas do mundo, desenvolvida por uma empresa da Inglaterra. Seu nome é Tuba. O exterior parece ser uma caixa de forma inconsciente, mas há um segredo. Dentro da cadeira, há um motor de elevação mecânica. Quando você se senta, o motor de elevação se desacelera naturalmente, e a armadilha se levanta automaticamente. E quando você se levanta e sai, o peso desaparece e o sistema de elevação se recupera, e a cadeira se transforma em sua original forma. Além disso, a base ainda possui 4 rotas de quadrilhão, o que faz a movimentação muito mais fácil. Até mesmo se você sentar lá em cima, você pode movimentar-se livremente. Assim, ela pode ser usada em diversos tipos de usos. Pode ser usada como uma cadeira de comida, sem precisar coletá-las no chão. Não só é bonita, mas também tem um pouco de espaço. Você também pode arrumá-las e transformá-las em cadeiras de sofá. Você pode sentar ou descansar. Vale lembrar que, através do desenvolvimento da tradição, essa cadeira que pode se transformar automaticamente ganhou muitos prêmios. No momento, há 3 modelos, que podem ser ajustados para seus tamanhos. O que você acha? Quer experimentar? Número 9. Umbrelas de neve. Uma única pessoa viaja na noite neva, como um herói da escuridão. Não pode ser descoberto. Mas você já pensou nisso? Na verdade, é muito perigoso. Então, como é possível que alguém veja você na neve? Muito simples, é só deixar o umbigo brilhar. Este umbigo é especial, é desenvolvido em 2 camadas, e a camada externa é feita com materiais anti-luz. Não dá para ver a diferença durante o dia, mas durante a noite, o umbigo brilha um pouco. Quando o umbigo é iluminado pela luz, o brilho aumenta rapidamente. E quanto mais forte a luz é, mais brilhante o brilho é. Para passadores e automóveis, é difícil nem se lembrar de usar um umbigo assim. Para você e a sua família, é um seguro. A outra característica dele é que este tipo de materiais especiais é capaz de fazer com que a água se transforme. Além disso, a transformação pode ser realizada em um ciclo. Se a água estiver seca, ela ainda pode se transformar, e pode ser transformada em uma espécie de uva que pode se transformar por milhares de vezes, o que faz com que, mesmo no dia de inverno, você esteja com uma sensação bonita. Além disso, o desenvolvimento é totalmente automático, e pode ser usado sozinho em tempos de chuva. Apenas apertar o botão de desenvolvimento, e o desenvolvimento se abre e se fecha. Muito confortável. Este desenvolvimento de coragem e personalidade, não só te deixa mais seguro à noite, mas também te deixa a pessoa mais legal na chuva. Talvez você esteja a ponto de fora do lugar. Também para a segurança, o desenvolvimento não é tão bonito, mas é muito prático. Número 8. O desenvolvimento de escalas. As escadas que vimos foram feitas diretamente da internet. Além disso, para ficar mais bonito, as escadas foram feitas com o máximo de qualidade possível. Apesar de ser um método comum, alguém percebeu a injustiça. Para os mais fracos, especialmente para aqueles que não podem mover as mãos e os pés, essas escadas não permitem que eles possam subir e descer mais facilmente. Então, como resolver essa questão? Na verdade, apenas uma pequena mudança, o escalão em uma forma de direção, o problema foi resolvido. Não deixe de olhar essa mudança inesperada, ela tem muitos benefícios. Primeiramente, o velho tem um ponto de foco mais fácil de acertar, com a mão presa na escada, o braço esticado no guarda-mão, a união de cima e de baixo será mais segura.
Além disso, abrando o grande escudo de entrega para o escritório, durante o período de sofrimento, também pode colocar a pesquisa direto na escada de direção do lado, e não precisar descer para colocar a coisa na escada. E para os pacientes, a escada de cima e de baixo pode ser invisível e, com a ajuda de um escalador de direção, pode-se identificar cada passo. Com este tipo de referência, os pacientes podem subir e descer com calma. Claro, para evitar que a estrutura de direção causasse dano, todos os lados de direção foram limpeados. Mesmo se houvesse um pecado, não causaria grande dano. No 7º lugar, o alarme de segurança na sala. Para os amigos que vivem sozinhos, a coisa mais assustadora é quando alguém entra por uma porta, ou quando um roubador entra por uma porta, e o alarme de segurança aparece. Mas o alarme de segurança tradicional existe em outro lugar. O maldito pode ser destruído através de uma porta. Parece assustador, não é? Não se preocupe. Boa sorte que alguém já bloqueou o buraco. Mesmo que ele pareça igual a um tipo de silenciador, mas uma vez que ele é impactado por força externa, um som de alarme de 120 vezes será lançado. Você deve saber que este som é o mesmo que o som de uma campainha. Mesmo que você esteja dormindo no chão, você vai acordar. Claro, se você tem medo de que uma vibração inconsciente faça com que o foguete atrapalhe o seu bom sonho, você pode ajustar a sensibilidade adequada à sua situação. E o acionista é muito fácil de usar. Apenas abrir o botão e colocar no fundo da porta antes de acessar o banheiro. Por sua conta, um acionista de 9V pode ser usado por 1 ano. Além disso, no fundo do acionista, há um adesivo especial, que pode suportar a pressão de poucos centímetros. Mas o que significa poucos centímetros? São quase 3 a 5 homens grandes que batem na porta. Mesmo que a porta esteja destruída, a porta não pode ser abertada, apenas se o maldito derrubar a porta inteira. Não veja que ela é uma garotinha, mas ela é pequena e fica em um lugar que não está ocupado. Não importa se você mora em casa ou em um hotel, você pode levá-la. Muito conveniente. Número 6. O tiroteio de ferro. No mercado americano, é comum ver um tiroteio de ferro rodando de volta em volta, e é longo e curto. Sabe o que ele é? Este equipamento de tiroteio de ferro, que possui milhares de formas, é na verdade o primeiro acelerador de carregamento do mundo, produzido por uma empresa americana. Ele conta com uma bateria de 60V. E este é o motor do motor, diferente do motor de pressão tradicional. O princípio do motor de pressão é que ele circula sem parar para alcançar o efeito de pressão. Apenas necessitamos de alguns trabalhadores para que ele pule de 10 km por dia. De forma externa, ele é uma estrutura de circulação. O trabalhador só precisa pôr a mistura de ferro no caminho para preparar a pressão. O motor de pressão se acelera e depois é só pular de volta. O que é mais incrível é que a parte central do tubarão pode ser desmaiada, pode ser mudada de forma, pode ser feita de 0,9 a 6,7 metros, quase pode ser feita em qualquer lugar, além das grandes estradas de água, ela pode ser usada com facilidade. Claro, ela não é totalmente automática, precisa de controle artificial, senão ela iria fugir de todos os lados, como um cavaleiro que se despede do rio. Mas o controle desse machinizador não é difícil. O desenhador já pensou tudo em antes. O trabalhador só precisa puxá-lo para frente. Então, um machinizador tão pequeno e conveniente, o que você acha? Quando o incêndio ocorre, muitos velhos e crianças não conseguem operar o foguete corretamente. Este tipo de situação realmente preocupa. O dispositivo para derrubar a tradição do foguete é criado por sorte. Sua aparência é pequena, como um apêndice. Apesar de ser pequeno, sua força tecnológica pode ser muito útil em momentos críticos. O método de utilização é extremamente simples. É só colocá-lo no centro do arco-íris, como se estivesse jogando um futebol. Os dispositivos de sensação internos começam a funcionar quando se aproxima de uma temperatura alta, e lançam a máquina de destruição de arco-íris. Essas máquinas de destruição de arco-íris podem se espalhar rapidamente em poucos segundos, formando uma máquina de proteção para isolar o arco-íris, e efetivamente evitando que o arco-íris se espalhe.
E o mais curioso é que o exterior do foguete usou materiais de desinfecção biológica, para garantir que depois de terminar a missão, ele não causasse mais prejuízo ao ambiente. Além disso, ele também instalou um mecanismo de segurança, para evitar acidentes e garantir a segurança do dia a dia. A questão do foguete de defesa não é sem dúvida uma grande oportunidade na área de segurança de defesa, o que faz com que a missão de destruição seja mais fácil e eficaz. Mesmo com pouco treinamento profissional, os cidadãos podem se tornar heróis de destruição em momentos de perigo. Número 4. Cachoeira de trânsito. Olhando para os pedaços de trânsito, você se perguntou, como é que eles são cortados normalmente? Será que são cortados um pouco por um pouco? Veja o aparelho que está abaixo, e você entenderá. Este aparelho de forma esquisita tem 2 braços mecânicos na frente, e o funcionário pressiona o botão de iniciação. Os braços que ele tinha coletados se abriram e começam a limpar os pedaços de trânsito. O mais maravilhoso é que há um dispositivo de sensação instalado no armazém, que pode automaticamente identificar todos os obstáculos na frente. Uma vez que se toque um obstáculo, ele se esgotará automaticamente, passando pelo obstáculo e continuando a se esgotar. Se você quiser limpar mais, compre. Realmente realizou a utilização de um automóvel, em comparação com o trabalho tradicional. Sua eficiência de trabalho aumentou. Quanto mais rápido o motorista, quanto mais quantidade de limpeza ele limpa. Segundo a análise, em cerca de 1 hora, ele pode limpar 20 km de plantas limpas, o que diminuiu enormemente o pressionamento dos trabalhadores. Em terceiro lugar, um forno que pode ser usado sozinho. Para a maioria das pessoas, fazer comida na cozinha é apenas uma coisa comum. Mas para os pobres que querem entrar na cozinha para fazer comida, não é fácil. Para nós, é um desafio simplesmente cortar amêndoas, picar mandioca, cortar vegetais e assar o pão. Se você não acredita, tente experimentar o quão doloroso é fazer ovo sozinho. Então, alguém desenvolveu um dispositivo de cozinha que é especializado em lidar com pessoas mortas. Com ele, eles podem, como todos os outros, facilmente usar vários dispositivos de cozinha para fazer comida na cozinha, por exemplo, cortar, fazer frituras, etc. Apenas se aprender a controlar, a cozinha se torna muito fácil. Este dispositivo de cozinha parece um prato. O diferente é que tem muitas coisas estranhas em cima. Não sei como é que é usado. Na verdade, o segredo dela é a fixação. O designador, através de medidas, concentra o tamanho das objetivas comuns na plateia. Não importa se é pão ou frutas, todos podem encontrar a posição deles na plateia. Uma vez colocado, eles ficam quietos. Então,